Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos felizes porque estamos vendo que Deus está, através do louvor, falando com cada um de nós que aqui está, e nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, não somente falando a nós que aqui estamos, como já disse, mas também a todos que estão sendo alcançados através das redes sociais da igreja, as quais estão transmitindo este culto de adoração a Deus que está sendo realizado nesta noite. Então vamos ler a palavra de Deus, tomando como base o capítulo 8 de Deuteronômio e o versículo de número 2 e outros versículos que estaremos lendo também e servirão de base para a nossa reflexão. Lembrando que não sou aquele pregador, não é? De muito conhecimento, de muita capacidade, mas aquilo que Deus tem dado, a gente tem compartilhado com os irmãos e tem ajudado aqueles mais simples, os mais neófitos também, que estão chegando agora, não é? Você que é um grande ensinador, um grande pregador, quem sabe um teólogo, né? Conhece muitos originais, fala muito dos originais, talvez não precise de uma palavra simples como esta, mas há muita gente simples que ficará satisfeita com a palavra que Deus tem trazido e colocado no nosso coração nesta noite, para ser compartilhada por todos que estarão nos acompanhando, não somente hoje, mas no decorrer dos tempos. Como já disse, estará esta mensagem, este culto no YouTube. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, depois leremos alguns outros versículos também. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os seus mandamentos, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Versículo de número 13, diz assim: E se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar, eu acho que o versículo 12 vai nos ajudar melhor. 11, irmãos: Guarda-te para que te não esqueças do Senhor, teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Amém? Muito bem, irmãos, aqui está a leitura, e quero deixar como base da nossa reflexão. Vou tirar aqui
o microfone, mas não é para dar uns pulinhos, não. É para ficar mais à vontade, mas tem hora até que dá vontade de dar uns pulinhos também, feito alguns irmãos, né? Feito irmão Tiago. Muito bem. Estamos, irmãos, com um tema para discorrer nesta noite e entendi que deveria colocar esse tema para facilitar o aprendizado ou para que os irmãos pudessem assimilar melhor o que queríamos e queremos dizer. E colocamos o tema Aprendendo com Deus nos Desertos da Vida. Este assunto a gente distribuiu em 4 tópicos. O primeiro diz classificando os desertos da vida. O segundo diz Deus é quem nos conduz ao deserto. O terceiro, 5 lições que aprendemos nos desertos da vida. E o quarto e último tema nós colocamos aqui para facilitar a finalidade do deserto para nós e no final pensamentos importantes sobre o deserto. São esses os assuntos que nós estaremos, os tópicos que nós estaremos falando e trazendo para os irmãos. Na introdução colocamos o seguinte: apesar de que nós sempre procuramos os caminhos mais planos e fáceis para transitarmos, isto é normal, a gente sempre procura o caminho melhor, o caminho mais fácil, mais aplanado, não é? Para cumprir suas promessas e propósitos em nossas vidas, Deus nos conduz justamente pelo caminho ou pelos caminhos do deserto. Há uma diferença grande. Enquanto a gente procura facilidade, muitas vezes Deus nos coloca nas dificuldades. Na Bíblia, deserto é descrito como um lugar abrasador. A gente pôde ver aqui, quando falou o texto bíblico, que o deserto é um lugar abrasador, um lugar de secura, um lugar quente. E a gente vê na Bíblia que o deserto tem essas características: um lugar abrasador, um lugar onde é habitado pelos animais ferozes, é um lugar repleto de serpentes, de escorpiões, como a gente pode ver no versículo 15 do capítulo 8 de Deuteronômio. O deserto é uma região árida, de terra seca, sedenta, é um ambiente inóspito e íngreme e também muito perigoso. Deserto é lugar dos extremos, uma hora quente demais durante o dia, à noite frio intenso. Durante o dia se vive nesse calor escaldante e à noite no frio horrível. É o que acontece no deserto, de maneira que o deserto não é um lugar bom para se morar. E a gente vai ver mais adiante que o deserto não é um lugar onde devemos ficar, é apenas um lugar de passagem. Então, classificando os desertos da vida, lembrando que nós estamos utilizando o deserto mesmo, a terra seca, a terra árida, a terra sem água, a terra sedenta, a terra quente, o clima quente. Estamos utilizando esse lugar no sentido figurado para aplicar a vida cristã, a vida espiritual e trazer lições do dia a dia naquilo que a gente enfrenta e passa diuturnamente. Então, classificando os desertos da vida, podemos classificar os desertos que passamos nesta vida de existencial, emocional, sentimental, espiritual, ministerial, financeiro, familiar, conjugal. Podemos também classificar o deserto no aspecto da saúde. Tudo isso são desertos que a gente enfrenta. Às vezes na área existencial, como estava Elias, né? E como estava também Moisés, passaram por esse momento difícil, quando eles tiveram crises existenciais. Elias pediu a morte, Moisés também. Jeremias também chegou a dizer que tinha sido iludido. Enfim, isso é um tipo de deserto que a pessoa passa. Nós passamos por situação assim na vida, que às vezes a gente deseja mais morrer do que viver. É possível que nessa imensidão
de irmãos e pessoas amigas que estão nos acompanhando através das redes sociais, que estão transmitindo este culto. É possível que há dezenas ou centenas e quem sabe milhares de pessoas que estão enfrentando esse deserto, o deserto da crise existencial. Está sem saber o que fazer, sente mais desejo de morrer, alguns até mesmo de tirar sua própria vida, porque a gente sabe que há muitos que não suportam e terminam tirando sua própria vida. São pessoas que ficam no deserto. A Bíblia mostra que há muita gente que não avança na caminhada, fica parada no deserto. Muitos morrem no deserto, mas não morrem por falta de socorro da parte de Deus. Às vezes morrem no deserto porque não enfrentam o deserto, não confiam nas promessas de Deus. Às vezes se entregam ao desânimo. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 33 ou 34, a Bíblia diz que os heróis da fé tiraram força da fraqueza. E às vezes a gente está numa situação, numa crise existencial, estamos passando no deserto dentro desse aspecto que a gente quer mais morrer do que viver, mas a gente precisa enfrentar esse deserto, enfrentar com confiança na fidelidade de Deus, com confiança nas promessas de Deus, com confiança na palavra, a palavra escrita de Deus, porque tanto há promessas de Deus no sentido de dons espirituais, pessoas que Deus usa e nos fala, nos faz promessa, como também a promessa maior, mais importante da palavra. Então a gente precisa enfrentar. Às vezes a pessoa está no deserto emocional, está numa situação deprimível, horrível, cada dia mais pior, e não sabe o que fazer. Então nesta noite Deus vai te tirar deste deserto, Deus vai te ajudar a você se levantar e sair dessa situação. Quem sabe no deserto espiritual, você está com a vida espiritual como Davi, sentindo uma sequidão, uma frieza. Quem sabe aquele pássaro que cantava no teu coração já não canta mais, já não sentes mais aquela alegria da salvação, aquele prazer de servir a Deus. Estás em verdadeiro deserto espiritual. Todos sentem alegria, todos cantam, todos falam línguas, todos adoram, mas você não sente nada, sua vida está vazia, você parece que não é mais crente, parece que você não tem mais Deus na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus está presente na tua vida neste deserto. Ministerialmente, quem sabe você está nesse deserto ministerial, você não está entendendo o que está passando, você não consegue entender por que está passando, o que está passando, uma situação difícil na sua vida espiritual, você não consegue avançar, seu ministério travado, sua vida ministerial travada, parada, estagnada, e você não sabe o que fazer. Deus vai te tirar deste deserto. Eu estou te dizendo aqui nesta noite, não é para te alegrar, é porque vai acontecer e não vai demorar, vai acontecer rápido, logo Deus vai te tirar deste deserto. Quem sabe o teu deserto é no aspecto financeiro. Você está devendo muito, não sabe como fazer. Quem sabe você tentou um empreendimento, investir em determinada coisa, deu tudo errado, não saiu como você queria. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus do qual estou falando nesta noite, a palavra dele que está aqui em minha mão, este Deus é poderoso para te tirar deste deserto e te introduzir em Canaã, que é a terra da bênção, da promessa, é a terra que emana leite e mel. Deus pode te tirar desta situação financeira que tu estás vivendo. Quem sabe o teu deserto é a situação familiar que tu estás vivendo também em casa, seja com a tua esposa, na vida conjugal com teu marido, ou seja com os teus filhos, ou com os demais membros da família. Está em um deserto, um pé de guerra tremendo.
vivendo uma situação insuportável, Deus vai te ajudar. Creia nisso, creia nesta palavra. Deus vai te ajudar a você sair desse deserto. Enfim, deserto, irmãos, é um lugar de solidão, de carência, de humilhação, de aflição, de dependência, de dúvidas, de medo e até, às vezes, de morte. Porque, como já disse, alguns ficam no deserto. A gente, se fôssemos ler em 1 Coríntios capítulo 10, a gente ia ver ali no capítulo 10, versículo 1 a 11, que muitos ficaram no deserto, muitos morreram no deserto. Todos saíram de Canaã, do Egito com destino a Canaã, mas não chegaram em Canaã. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. É uma das maneiras, das formas que a gente tem para sair do deserto, é agradar a Deus, mesmo estando no deserto. Então vamos mais adiante. Deus é quem nos conduz ao deserto. Enquanto lia hoje esse assunto, eu já falei esse assunto outras vezes, mas não dentro do que estou falando aqui agora. Falei de outra maneira, trazendo outros aspectos deste assunto. E quando estava lendo hoje este assunto, fiquei perplexo com algumas referências bíblicas que nos mostram que é Deus quem nos coloca no deserto. Nós vamos ler neste momento em Êxodo, livro de Êxodo. Eu convido os irmãos, tanto aqui presentes como também que nos acompanham através das redes sociais, o capítulo de número 13 do livro de Êxodo. Do Êxodo, capítulo 13, e os versículos 17 e 18 nos trazem aqui grandes lições acerca desta verdade bíblica. Diz o texto: e aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho, qual caminho, irmãos? Pelo caminho do deserto, pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então vejam só, Deus poderia ter conduzido o povo de Israel por um caminho mais fácil, por um caminho mais próximo, uma distância menor para chegar em Canaã, mas a Bíblia diz, Deus disse, foi uma determinação, foi uma opção divina de Israel ir pelo caminho do deserto. Não é a gente que escolhe o deserto, é Deus quem nos leva para lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 10, capítulo 20 e o versículo 10. Veja como é claro aqui o texto bíblico, como Deus faz. Capítulo 20 de Ezequiel, desculpem, capítulo 20 e o versículo de número 10. Diz assim, olha, é Deus falando através do profeta. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Deus poderia ter tirado Israel da terra do Egito e de imediato ter introduzido Israel em Canaã, porque Deus tem poder para isso. Ou no mínimo, Deus poderia ter tirado Israel do Egito e ter conduzido pelo caminho melhor, o caminho mais fácil, o caminho mais perto para chegar em Canaã. Mas veja que foi um propósito de Deus. Isso está dentro da vontade soberana de Deus. Foi Deus quem quis levar Israel ou tirar Israel do Egito. O destino era Canaã, mas Deus queria que primeiro passassem pelo deserto. E a gente vai ver no decorrer do ensino a razão ou as razões porque Israel precisava passar pelo deserto. Aqui no texto de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, temos aqui uma razão. Deus deixa muito claro, para que Israel porventura não tenha medo, se arrependa e volte. Deus não quer que a gente
gente se arrependa de ter saído do Egito. Deus não quer que a gente volte ao Egito. Deus quer que a gente prossiga para Canaã. Amém, irmãos? Deus quer que a gente prossiga. Mas vamos ver o que diz Oséias também acerca desse assunto, sobre Deus conduzir-nos ao deserto, que é Deus que nos conduz ao deserto. Oséias, capítulo 2, versículo de número 14. Vejamos o que diz a palavra de Deus nesse texto sagrado também, Oséias 2 e 14. Diz assim, olha: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para onde? Oséias 2 e 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Nós vamos falar nesse texto um pouquinho mais à frente, mas interessa agora a primeira parte do texto. Deus está dizendo: eu vou atrair, eu vou trazer e vou levar para o deserto. Às vezes Deus chama a pessoa do mundo e coloca a pessoa em um deserto, porque Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa. Deus quer moldar aquela pessoa. Deus quer experimentar aquela pessoa. Deus quer testar aquela pessoa. Deus quer que aquela pessoa passe por um caminho de preparação, porque Deus tem algo a fazer na vida daquela pessoa, e aquela pessoa não pode sair do Egito, que é o mundo, e ir direto para determinadas posições na igreja, seja no ministério, seja na obra de Deus, em algum trabalho, assumir alguma responsabilidade, desenvolver alguma atividade na igreja, sem primeiro ter passado pelo deserto. O deserto é um caminho que Deus usa para preparar a pessoa para o serviço e também para lapidar a pessoa, para moldar a pessoa e deixar a pessoa dentro daquilo que Deus projetou e quer para a sua vida. Voltemos a Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Veja que deserto longo para Israel. Deserto longo. Às vezes a pessoa passa um tempo menor. A diferença de pessoa para pessoa, a diferença. Tem pessoas que Deus traça na vida dela um deserto mais limitado em relação ao tempo, mas tem outras que tem um deserto mais longo. E às vezes a gente quer, irmão Júlio e demais irmãos aqui presentes, às vezes a gente quer que todas as pessoas vivam as mesmas experiências da gente, não é? Deus não tem, Deus não faz ou não criou duplicatas de pessoas. Deus tem padrão para que a gente atinja, mas não duplicata, tá certo? Então, para cada pessoa, Deus tem um plano diferente, e geralmente o deserto daquela pessoa, o que aquela pessoa vai passar, está relacionado ao que Deus tem na sua vida. Então, eu tenho vários irmãos, por exemplo, mas nenhum tem as mesmas experiências que eu tenho, e eles têm experiências que eu não tenho. Então é assim que funciona na igreja, no geral. Eu não posso querer que o meu irmão, que minha irmã passe pelas mesmas experiências que eu passo. Eu não posso, e o meu irmão não pode querer que eu passe pelas mesmas experiências que eles passam também, meus irmãos, porque é diferente. Deus faz com cada um segundo a sua vontade. A gente vai ver que vários homens de Deus passaram pelo deserto, mas cada um com sua experiência individual e pessoal. Entendeu? É muito diferente. Eu lembro que um dia, eu já contei isso em algumas igrejas, eu estava na feira em Caruaru, há muitos anos atrás, e naquela noite, durante a feira, que eu estava ali, eu ajudava os irmãos vendendo ali na feira de Caruaru, e eu lembro que durante a noite eu saí
do banco da feira onde eu trabalhava ajudando os irmãos e fui lamentar, porque eu estava passando por uma situação muito difícil e quando eu estava andando nas ruas, naqueles becos da feira de Caruaru, naquela época a feira ela estava lá perto da rodoviária, porque tinha saído do pátio da feira, onde é a feira mesmo em Caruaru, para uma reforma, então o pátio estava passando por uma reforma e estava lá próximo à rodoviária. Isso foi em 88, mais ou menos, em 1988. Estou ficando velho, graças a Deus. Já estou contando experiência, né? Então eu lembro que estava ali e durante aquela noite, eu andando pelas ruas, eu contei uma história a Jesus que ninguém sabia que eu estava contando aquela história, porque eu estava conversando só com Deus. E eu disse a Deus: mas Senhor, por que eu tenho que passar essas experiências? E eu tenho irmão meu que não passa, nunca passou por essas experiências. Eu disse a Deus, somente eu e Deus. E eu saí andando na feira de Caruaru. Mas eu lembro que eu cheguei em um banco, e quando eu cheguei naquele banco que o irmão estava vendendo, aí o irmão estava, quando ele me viu, ele começou a cantar um hino, e aquele hino foi direto no meu coração, porque ele disse assim: não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. E ninguém sabia do que eu tinha dito a Jesus, só que Jesus vê, Jesus ouve, amém, irmãos? Jesus vê, Jesus ouve. E eu quero dizer a você que está me ouvindo nesta noite, me vendo, me ouvindo, acompanhando este culto que está sendo transmitido, eu quero te dizer que Deus te ouve, Deus te vê, Deus está te vendo, Deus está te acompanhando nessa situação, nesse deserto que você está passando. E você não escolheu esse deserto, foi Deus que te colocou nesse deserto. É claro que às vezes a gente pode provocar uma situação constrangedora, a gente pode entrar numa situação que traga prejuízo para a nossa vida, e isso pode acontecer. A Bíblia fala disso. Falaremos noutra ocasião sobre este ponto, mas eu quero destacar o deserto mesmo, aquela situação de sofrimento que pode ser uma enfermidade, pode ser no lado financeiro, como já falei, pode ser no aspecto ministerial, familiar, que às vezes Deus permite a gente passar por situações diversas na nossa vida e que se caracteriza como o deserto de Deus para nós. Então, esse deserto é Deus quem faz a gente passar, é Deus quem nos leva. O deserto da vida ou na vida de um cristão fiel não é um acidente de percurso, é um propósito divino. Não sei qual é o seu deserto, não sei qual é a sua história, não sei o que é que você está passando, mas eu posso te ajudar neste momento com a palavra de Deus, dizendo que não foi diferente com os grandes homens de Deus. Abraão passou, teve seu deserto também. Moisés também, Deus se manifestou a Moisés e ele estava onde? No deserto. Davi também teve o deserto na vida de Davi. Elias, a Bíblia mostra Elias também, capítulo 18, capítulo 19 do 1 Reis, a gente vai ver Elias também passando por uma situação difícil em sua vida, e ele caminha também para o deserto para salvar a sua vida. E o que dizer do próprio Jesus? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, conduzido pelo Espírito ao deserto. É Deus quem nos leva para o deserto. E quando isso acontece, Deus permite, ou Deus faz com que aconteça, porque Ele tem propósitos na nossa vida e Ele quer que a gente aprenda lições que a gente não consegue aprender. Por exemplo, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Contextualizando, Moisés estudou nas melhores faculdades, universidades de sua época, mas o que Deus queria que Moisés aprendesse para guiar o povo não estava no palácio e não estava naquelas universidades do Egito, estava no deserto. Deus queria ensinar a Moisés as lições
que um pastor precisa para cuidar de ovelhas. Moisés estava sendo preparado, quem sabe, para reinar, para assumir futuramente o lugar de Faraó, mas Deus queria dar a Moisés lições para que ele pudesse saber tratar e trabalhar com ovelhas. Então Deus o levou para o deserto. As universidades nos dão capacidade intelectual, mas o deserto nos experimenta e nos prepara para servir a Deus naquilo que Ele escolhe para a nossa vida. Todo servo de Deus precisa passar pelo deserto. Então, se foi assim com Abraão, com Davi, com Elias, com Moisés e com o próprio Jesus, todos conhecem também a história de Paulo, sabe que antes dele iniciar seu ministério, ficou 3 anos também no deserto da Arábia. Isso é muito conhecido dos estudiosos da Bíblia. Assim também aconteceu com o povo de Deus. Saiu do Egito, mas para chegar em Canaã, teve que passar pelo deserto. E não só foi um deserto. Eu aconselho a todos a lerem Números, capítulo 33. Eu não vou ler agora, mas leia Números, capítulo 33, e você vai ver as jornadas de Israel pelo deserto. Passaram por vários desertos, e é assim que acontece também na vida do servo de Deus nos dias de hoje. Deus nos faz passar por vários desertos. O terceiro tópico, irmãos, nos fala de 5 lições que aprendemos nos desertos da vida. Os desertos trazem lição para nós, nos ensinam. A primeira lição, eu estava lendo, estudando, e a primeira lição que eu pude ver do deserto é a lição da transição. A lição da transição. O deserto não é um lugar para você morar, isto é, para você permanecer. O deserto é apenas um lugar transitório. Você está ali só passando pelo deserto. Você não pode ficar prostrado no deserto. Você não deve morrer no deserto. Você não deve colocar sua tenda, estabelecer sua morada no deserto, porque Deus não quer que a gente permaneça no deserto. O deserto é um lugar de passagem. A gente está passando. O nosso destino não é o deserto. Nosso destino é Canaã. A gente passa pelo deserto, mas a gente precisa chegar em Canaã. Quantos dizem amém, irmãos? A lição que aprendemos em relação à transição é algo muito importante. Ninguém jamais quer morar ou viver no deserto. É apenas um lugar transitório, passageiro e assim por diante. A segunda lição é a lição da dependência. Deus nos faz estar ou passar pelo deserto para nos ensinar a lição da dependência. Diz assim em Deuteronômio 8:3: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Vejam só a dependência. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. No deserto, Deus humilhou o seu povo. Deus deixou ter fome, mas de repente Deus abriu as portas, Deus alimentou, Deus socorreu, Deus supriu, Deus proveu, para que a gente pudesse aprender a lição da dependência. Diga amém por isso. Vou dizer uma coisa muito séria aqui. Claro que tudo que eu disse é sério, mas esse é mais sério ainda. Deus faz coisa na vida da gente, no período que a gente está no deserto, que não se repete no período que a gente está de vitória ou na bênção. Existem coisas, existem experiências, escute bem o que eu estou lhe dizendo. Existem experiências que você vai ter nesse deserto, ou está tendo nesse deserto, que nunca mais se repetirá. Quando Deus abrir as portas, quando Deus te abençoar, quando Deus te socorrer, quando você sair desse deserto, quando você chegar em Canaã, mas não é no céu que eu estou dizendo, não. A Canaã aqui é o lugar da bênção, o lugar da vitória. Quando Deus te colocar no lugar da promessa, quando Deus cumprir o que te disse. Existem experiências com Deus que você está tendo hoje que nunca mais se repetirá.
Um dia um irmão disse assim a mim, há muitos anos atrás, lá no Recife. Ele disse: eu tenho certeza que quando Moisés estava no palácio, ele tinha saudade das experiências do deserto. Quando ele foi falar com o faraó, ele tinha saudade das experiências que ele teve com Deus no deserto. Porque há coisas que Deus faz na vida da gente, no período do deserto da nossa vida, ou na nossa vida, que não se repetem nunca mais. Então, no deserto, a gente aprende a depender de Deus, porque é um milagre após outro, um milagre após outro. E assim Deus vai fazendo, e a gente vai vendo a provisão de Deus. Quantos milagres não aconteceram no deserto, do Egito a Canaã, na vida de Israel, Deus mostrando que o povo precisava depender de Deus, depender dele. Em terceiro lugar, a lição da providência. A gente aprende também no deserto que Deus é o Deus de provisão. A Bíblia mostra no Salmo 78 e o versículo 19, o povo fazendo uma pergunta, e eu vou responder à luz da Bíblia a pergunta do povo. Salmo 78, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Será que Deus é capaz de abrir uma porta no deserto? Será que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades nessa situação? Olha, irmãos, eu quero dizer a todos que me ouvem nesta noite, Deus tem feito coisas nesses 2 meses de ADCeara que eu posso dizer, não há explicação, só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Este salão que a gente está aqui cultuando a Deus custa R$8.000 do aluguel. E só um milagre de Deus. Entendeu? Então Deus faz coisas. Deus abre portas no deserto. E eu quero te dizer, Deus vai abrir uma porta para ti nesse deserto que tu estás vivendo. Seja qual for a tua situação ou a tua necessidade, Deus vai abrir uma porta para você nesse deserto. O povo pecou, o povo murmurou, porque aqui o povo falou contra Deus. Aqui não foi uma pergunta apenas curiosa, mas foi uma pergunta de rebeldia, uma pergunta aqui de dúvida, de incredulidade. E disseram e falaram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Aí eu lembro aqui agora daquele capitão, ou daquele, é o capitão, né? O general foi o capitão, que disse a Eliseu: nem se Deus abrisse janelas no céu, teríamos comida tão barato amanhã, como ele falou lá no livro, no primeiro livro dos reis, ou segundo livro dos reis, capítulo 7, quando havia fome em Samaria. E disse a Eliseu: tu verás, mas não comerás. E no dia seguinte vieram, diz a Bíblia, aqueles leprosos e foram lá no arraial dos sírios e disseram: vamos lá, se eles não matar, a gente morre de qualquer jeito, ou morre da doença, ou morre se eles matarem, vamos lá, quem sabe. Quando chegaram lá, diz a Bíblia que estava lá toda a comida do exército da Síria, que tinha fugido com medo, porque entenderam que havia sido alugado um grande exército a favor de Israel. A história, eu estou citando aqui uma história bíblica para os que conhecem, os que não conhecem ficam entendendo, ficam sabendo. Eu estou citando uma história de provisão, que Deus proveu para o seu povo de Israel, e aquele capitão havia duvidado, porque Eliseu disse: amanhã haverá comida aqui muito barata aqui para todo mundo, e todo mundo poderá comprar, todo mundo poderá ter. E ele não acreditou. Assim também é o povo de Deus. Tentaram a Deus, provocaram a Deus, perguntando se ele poderia ou não
abrir ou preparar uma mesa no deserto. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que Deus prepara a mesa no deserto. A gente vê Deus tirando água da rocha no deserto. Capítulo 17, 5 e 7 de Êxodo, Deus tira a água da rocha. Também no capítulo 20, versículo 8 a 12, Deus fez surgir alimento do céu. Salmo 78, 24 e 27, Êxodo 16, 13 a 35. Deus transformou águas amargas em água doce ou potável. Êxodo 15, 24 e 25. Deus sustentou Elias no deserto através dos corvos. Como Deus fez, como Deus é, como Deus faz, né? Como Deus age, como o poder de Deus é tão grande. Não existe limitação na sua operação, na sua ação, no seu agir. Tanto faz para Deus alimentar uma pessoa aqui na cidade do Recife, de Vitória, que tem aqui o atacadão ali, como Ele alimentar uma pessoa lá no deserto, que não tem nada. Deus faz surgir, Deus faz com que alguém leve, e se não tiver ninguém para levar, Deus pode mandar os animais, porque Deus é Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus, e eu acredito nisso. Tem experiências aqui, inclusive aqui agora presente, que eu poderia citar, mas vou deixar para outra ocasião. Deus sustentou Elias no deserto. Deus ordenou aos anjos que servissem a Cristo por ocasião da tentação. A Bíblia diz que quando o diabo deixou Jesus na tentação, lá de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10, no versículo 11, a Bíblia diz que os anjos chegaram e o serviram. A gente não sabe aí o que foi oferecido, mas o que a gente sabe é que Jesus foi servido pelos anjos. Então a gente aprende a lição da transição. O deserto é um lugar passageiro. Você não vai ficar prostrado no deserto. Você não vai perecer no deserto. Você está passando. Você aprende também, a gente aprende também a lição da dependência. A gente aprende a depender de Deus no deserto. A gente aprende a lição da providência, da provisão. Mas a gente também aprende a lição da ação de Deus. A Bíblia diz em Isaías 41, 18 e 19, Isaías 51 e 3, a Bíblia diz que Deus transforma o deserto em manancial. Transforma o deserto, isso é uma ação divina. Somente Deus pode fazer isso. Deus transformar o deserto em fontes, em lugar de fontes. Vamos ler o texto, ver como é que o texto diz que só a leitura já é uma mensagem. Não precisa nem explicação. O texto de Isaías, se não estou enganado aqui, Isaías capítulo 41, 18 e 17, vamos ver se é esse mesmo. Diz assim, 17 e 18, diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Vejam só agora. Abrirei rios em lugares o quê? Altos, e fontes no meio dos... Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Esse é o Deus da igreja, esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus. Você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo nesta noite, pelas suas ações, pelo seu agir, pelo seu trabalhar. Deus abre fontes em lugares altos. Deus transforma o deserto em tanques de águas. Deus faz com que o deserto se torne uma terra fértil. Deus age. E a gente aprende isso aonde? No deserto. No deserto a gente aprende a lição da ação divina. Deus age. E por fim, a gente aprende a lição de que o deserto é um lugar de revelações divinas. Quantas vezes Deus não se revelou no deserto? Eu vou citar apenas. No deserto, Deus revelou o seu nome, em Êxodo 3 e 14. No deserto, Deus revelou sua presença, Deuteronômio 2 e 7. No deserto, Deus revelou sinais miraculosos, prodígios e maravilhas. É só ler os livros de Êxodo e Número e Deuteronômio. No deserto, Deus revelou o seu poder. No deserto, Deus revelou a sua glória. Moisés queria ver a face de Deus.
Deus disse: tu não verás a minha face, mas fica ali por trás, que eu vou passar ali naquela tenda, e pela brecha da fenda da tenda, não, da rocha, tu me verás pelas costas. Mas foi o suficiente. Ali era a glória de Deus. No deserto, Deus também revela a sua misericórdia. Esse texto é tão bonito, eu faço questão de ler, de tão bonito que é. Todos são, mas tem uns que é mais bonito que o outro. Jeremias 31. Veja que coisa bonita, tremenda. É esse texto aqui, de Jeremias. Jeremias 31. Vai ser muito bom esse texto para a sua vida, para você que está me ouvindo. Jeremias 31, versículo 2. Diz assim, olha: assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou o quê? Encontrou graça. Encontrou graça onde? No deserto. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. No deserto, Deus manifesta a sua graça. No deserto, Deus manifesta a sua misericórdia, sua compaixão, seu amor. É no deserto. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Quem sabe você escapou da espada do inimigo, a espada do adversário, a espada das drogas, a espada da prostituição, do pecado, a espada das atitudes ou das ações demoníacas contra a tua vida. Você escapou dessa espada maligna e correu, veio para a igreja, mas vai achar graça no deserto. Porque Deus tem graça para te manifestar, para te revelar no deserto. No deserto Deus se comunicou face a face. Diz a Bíblia em Êxodo 33 e 11, Números 12 e 8. Deus se manifestou face a face. Eu disse há pouco que há experiências que a gente tem no deserto que nunca mais se repetem. E é uma verdade. No deserto Deus revelou seus mandamentos. Êxodo 20. Deus fez aliança com o seu povo. E também Deus nos leva para o deserto a fim de falar com a gente. Como está lá em Oséias, eu vou voltar para Oséias, capítulo 2, versículo 14, que diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Às vezes Deus nos leva para o deserto para conversar com a gente, para falar com a gente, para tratar com a gente. Por fim, irmãos, a finalidade do deserto para nós. Porque Deus, Ele nos conduz ao deserto. Porque Deus nos faz passar pelo deserto. Às vezes a pessoa diz: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Por que esta situação? Aí vem a resposta. A resposta está na Bíblia. Vamos para Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, onde a gente leu. Vamos ver por que Deus nos faz passar no deserto. Versículo 16, 15 e 16. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar. Olha aí o que Deus fez com a gente no deserto e faz até hoje. Para te humilhar, deserto é lugar de humilhação. Para te provar, deserto é lugar de provação. Deus está te provando no deserto. Agora veja a finalidade: para que no teu fim, o que é que possa acontecer? Te faça bem. É final feliz, é final de bênção, é final de vitória. Vamos para o Salmo 66, que há uma expressão muito bonita aqui do salmista, falando também do deserto. Claro que não aparece o termo deserto, mas sofrimento. Vamos ver o que diz Salmo 66, 9 a 12. Diz assim, olha: ao que sustenta com vida a nossa alma. É o 8 para entender melhor. Bendizei povos ao nosso Deus,
e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, vejam só, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste nossos lombos. Versículo 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e passamos também pela água. Agora veja o final. Mas trouxeste-nos a um lugar, o quê? De abundância. O final vai ser de bênção. Você não vai perecer nesse deserto. A sua vida não vai ser finalizada no deserto. Deus vai te tirar do deserto e vai te colocar num lugar de abundância. O teu começo pode ter sido pequeno, mas o teu fim crescerá em extremo. Diz a Bíblia em João 8:7, haverá bênção, haverá resposta de Deus, haverá vitória. Deus vai te tirar dessa depressão, Deus vai te tirar deste calabouço, Deus vai te tirar da masmorra, Deus vai te tirar da cova, Deus vai te tirar do cárcere, Deus vai te tirar dessa situação e haverá bênção de Deus na tua vida, haverá prosperidade na tua vida ministerial, na tua vida financeira, na tua família, na tua casa. Abraça a promessa, recebe a palavra, confia, porque Deus vai fazer isto na tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. O salmista disse: fizeste tudo isso com a gente, mas no final nos levaste para um lugar espaçoso, para um lugar onde há bênçãos abundantes. O que Deus tem preparado para ti, para nós, é coisa grande. Diga amém por isso. É coisa grande. Esse deserto vai passar. Estamos passando. Claro, irmãos, que todas essas bênçãos das quais estou falando, elas também são temporais, vão passar também, ainda que a gente passe os desertos da vida e chegue em momentos de bênçãos, de bonança, de abundância, né, na nossa vida, mas isso não significa que é o fim da nossa história, nem mesmo nas bênçãos aqui da terra, porque a nossa maior vitória é chegar na presença de Deus, é entrar na Canaã celestial. Mas Deus também nos dá vitória aqui nesta vida. Deus faz com que a gente possa sorrir também nesta vida. E a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem. A Bíblia diz que há tempo de chorar e há também o tempo de sorrir. O tempo do deserto é o tempo do choro. O tempo do deserto é a noite escura. Mas o amanhecer é o tempo da bênção, é o tempo da vitória. É quando Deus, Ele cumpre suas promessas na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. E eu acredito que milhares e milhares de pessoas serão alimentadas por esta palavra, porque não é uma palavra minha, é a palavra bíblica, é a palavra de Deus que alimenta, não é? O profeta Jeremias disse: achando as tuas palavras, logo as comi. A palavra de Deus alimenta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.